Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa. Hoje a gente vai falar sobre raiva nas crianças. Temos dicas também de decoração e cuidados para o quartinho do bebê, como preparar a mala da maternidade. E a gente vai falar também com o Dr. Adailton Salvatore sobre a diferença entre parto normal e cesárea, não é isso, doutor? Isso mesmo. Ele listar as vantagens de um, as vantagens de outro, o que acontece no parto normal e na cesárea. Isso mesmo, mas daqui a pouquinho, porque está começando o Show de Bebê. Então, começando o nosso programa, a gente vai talvez elucidar a dúvida mais frequente das gestantes, não é, doutora Adailton? Que é justamente o momento da decisão. Parto normal ou cesárea? Qual o mais indicado, em que situação? Muito bem, olá Joana, olá você que nos assiste também. Nosso assunto é assistência ao parto. O que é o parto? O parto, ele é um acontecimento fisiológico. Como outros acontecimentos fisiológicos acontecem no nosso corpo. O coração que bate, a digestão, tudo está funcionando sem você pensar. Então, os acontecimentos fisiológicos, como o parto, eles são controlados pelo sistema nervoso autônomo, que você não precisa pensar para ele acontecer. Tem o simpático e o parasimpático. Muito bem. Então, o parto, ele é esse acontecimento natural do organismo. Mas como todos os fenômenos fisiológicos, eles também sofrem influência do meio ambiente, das questões emocionais. Então, por exemplo, se você viaja, o seu intestino não funciona. Então, apesar de ser um acontecimento fisiológico, tá certo? Então, o parto, ele quando a mulher está em trabalho de parto? Quando ela tem uma contração de 5 minutos, depois de um período de 1 hora. Ela está em trabalho de parto. Qual que é o objetivo da assistência ao parto? O objetivo da assistência ao parto é um bebê saudável e uma mãe feliz. Então nós não podemos perder de mente o que nós queremos alcançar. É como uma caminhada que você vai subir uma montanha, escalar, o objetivo é chegar ao topo da montanha. Então, para alcançar lá, você tem vários caminhos. Esses caminhos são as vias de parto. Nós não podemos virar a atenção para o caminho sem perder a atenção do objetivo. Isso é muito importante quando nós pensamos em tipo de parto. Então, às vezes, o parto idealizado não é o melhor para aquele momento específico. E a mulher que às vezes idealiza um parto normal e tem que fazer uma cesárea pode ficar um pouco frustrada. Justamente, o trabalho de parto, ele acontece durante a contração. O útero fica duro e deixa de sangue na placenta durante a contração. Então a criança ela tem que ter uma reserva. É como se você ficasse sem respirar durante 30 segundos, 40 segundos. Se ela tem reserva, ela consegue passar por isso. Se existe algum problema nessa gestação, problema de placenta, um sofrimento fetal crônico, ela não tem reserva para enfrentar essa dificuldade. Ela vai entrar em sofrimento fetal. Então, você está caminhando para um parto normal, você quer alcançar um parto feliz, uma mãe saudável, um bebê bem, você faz uma cesárea, entendeu? Quais são outras indicações da cesárea? Então, vamos pensar em termos mecânicos mesmo. Quando a bacia dessa mãe é menor que a cabeça da criança, tá certo? Eu tenho uma paciente minha, ela tinha 1,60 m, o marido dela tinha 2 metros. A criança enorme, não nascia, não passava. Existe uma gestação que nós chamamos a termo, que é entre 38 semanas e 41 semanas. Então, quando você tem uma gestação que passa de 41, chega perto das 42 semanas, é um pós-data. Então, não tem condição de um parto normal. Você faz uma cesárea. Se você tem uma mãe com uma hipertensão e o bebê fica muito pequeno, ele acaba a reserva dele. Se ele for passar pelo parto normal, é um desgaste. Então, você faz uma cesárea. Se você tem um bebê muito grande, uma mãe diabética, você faz uma cesárea. Então, a cesárea, ela existe para que a criança não passe pelo sofrimento extra que existe durante as contrações. E acontece também, muitas vezes, o contrário. A gente sabe que aqui no Brasil, o índice de cesáreas é muito alto. Por que isso acontece e qual seria a indicação? No caso, de repente, está tudo certo para aquela mulher ter um parto normal, mas ela opta pela cesárea. Muito bem, nós estávamos falando da cesárea realizada durante um trabalho de parto. Existem as cesáreas chamadas eletivas, que a mulher não entra em trabalho de parto. Essas cesáreas eletivas podem ter uma indicação médica ou pode ser uma solicitação da própria gestante que ela quer fazer aquela cesárea. O índice de cesárea hoje em dia não é só no Brasil, é no mundo inteiro, ele é multifatorial.
são muitos os fatores que influenciam isso. Não vou me aprofundar, mas existe a cesárea feita por demanda daquela mulher, por medo, por anseio, por necessidade de controle, de segurança, enfim. E existe a cesárea que o próprio médico indica para fazer diante de uma situação que pode trazer perigo para aquela gestante. Realmente são muitas dúvidas, muitas questões aí, mas que vale a pena sempre a mãe e o pai conversarem com o obstetra e acharem a melhor solução. Sem perder de vista que o que nós queremos alcançar é um parto feliz, um bebê saudável e uma mãe realizada com aquele procedimento. Isso mesmo. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço.